tarde a todos. Dando continuidade às atividades do quarto, série e primeiro ciclo, daremos alguns avisos. A folha de avaliação do evento foi entregue no início, poderá ser devolvida, preenchida aos membros da organização. Também lembramos que amanhã, das 8 às 10h30, teremos a realização dos minicursos. Verifiquem a sala que ocorrerá o minicurso ao qual você se inscreveu. E temos uma folha anexada na frente do auditório, ao qual consta a sala dos respectivos cursos. Convidamos para proferir a palestra titulada Resolução de Problemas na BNCC, entre a implementação e a execução, a professora doutora Kátia Smolli. A professora Kátia Smolli é doutora pela Faculdade de Educação da USP, licenciada em Matemática, foi professora de Matemática na rede pública durante 12 anos. Hoje, além de coordenar ações do Grupo Matema, presta assessoria à rede de ensino. Participa de projetos visando o desenvolvimento de currículos e soluções educacionais para a escola básica. Seus livros didáticos são utilizados em escolas de todo o Brasil. Então, boa tarde. Eu vou também falar em pé, né? Eu me sinto mais próximo de todo mundo. Então, eu quero primeiro dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez, né? Acho que nós temos aí com esse grupo do GTEP uma história de parceria. Para nós, do Matema, é uma história muito querida. São pessoas que nós admiramos pelo trabalho, porque elas não desistem nunca, como nós, porque a causa da educação é grande, da educação matemática talvez ainda seja um dos pontos mais nevrálgicos que nós temos. Então, toda vez que um grupo se reúne para pensar a respeito da educação matemática e nós temos a oportunidade de estar, a equipe do Matema fica muito agradecida. Então, Dona Lúcia, é uma honra ser parceira, né? E mais um certo e um primeiro ciclo. Eu estou me sentindo histórica, porque a gente participou do primeiro de todos, na verdade, né? E agora o primeiro ciclo, então, mais uma vez, o grupo do GTEP faz história e com muita honra nós participamos. Eu preparei, desse momento, deixa eu só me ajeitar aqui. Eu preparei vocês viram que eu não me acertei. É melhor aqui. Aí. Então, eu preparei um roteiro de fala e eu vou seguir, né? Eu quero contar para vocês, vou começar dizendo do lugar de onde eu falo, né? Como é que eu parei aqui falando da base. Quero dizer que o convite para o seminário foi muito interessante, porque é diferente quando você recebe um convite de um grupo que está estudando, que pesquisa há tanto tempo educação matemática, e acho que eu nunca tinha podido falar em público tão explicitamente das minhas inquietações com a resolução de problemas na base. Então, de verdade, eu quero fazer uma análise crítica, mas sem deixar uma visão pessimista, né? Mas há coisas preocupantes que eu venho discutindo com a nossa equipe e foi uma oportunidade ímpar de poder dizer das inquietações para vocês. Na verdade, eu não escrevi a base. Então, eu estou numa posição que de vez em quando eu não sei se é boa ou se é ruim, né? Nunca sei o que é pior, se pedra ou se vidraça. Mas eu estou bastante envolvida com as discussões que a base vem sofrendo por uma razão, assim, meio estranha num primeiro momento. Num determinado momento que o PNE foi aprovado, e finalmente nós íamos ter uma discussão da base, eu comecei a me envolver pessoalmente, mas envolver assim, estudando, indo atrás, ver o que era, estudar o Plano Nacional de Educação.
e por conta própria fui vendo quais eram os movimentos que estavam sendo feitos em outros países, né? Estados Unidos, que já vinha discutindo o coração comum do currículo. Eu fui ver um pouco o que estava acontecendo em Singapura, o que acontecia na Austrália, em Ontário, enfim. E fui me aproximando dessa discussão. E acabei, nesses caminhos, encontrando um grupo que também estava preocupado com as mesmas coisas. Mas era um grupo muito diferente, porque não era um grupo só de educadores. E aquilo me interessou, porque nós, educadores, muitas vezes discutimos as coisas sob ponto de vista muito apaixonado, e tem que ser assim, né? Das coisas que nós conhecemos da educação, de tudo que estudamos, das convicções políticas, sociais, de formação que nós temos, e eu gosto muito disso. Mas aquele grupo me interessou porque tinha outras pessoas. Tinham pessoas leigas em educação, tinha gente, ex-secretários de educação, secretários de educação, tinha pai, mãe, enfim, era um grupo muito diferente. E nós começamos a nos reunir, né? Nos reunir e discutir a base. Bom, esse grupo cresceu, ele acabou se dando um nome, que é o Movimento pela Base Nacional Comum, que muita gente acha que o que a gente faz é dizer para o MEC o que ele tem que fazer, isso não é verdade. O grupo nasceu para discutir a base, entender esse movimento de construção de uma base, a diferenciação que ela tem de um currículo, e tentar ver que tipo de coisa nós podíamos fazer, porque o Plano Nacional de Educação, ele saiu muito atrasado, e eles tiveram, né, quem aprovou o plano e fez as últimas mudanças, teve o descuidado, né, a desatenção de alterar as datas. Então, quando o governo da presidente Dilma foi eleito, pela segunda vez, eles tinham um rojão na mão, porque eles precisavam cumprir uma data que estava lá. E aí, qual era o risco? O risco era de fazer as coisas de um jeito apressado, a gente queria entender. E esse trabalho, essa dedicação pessoal, no Matema eu fiquei responsável por acompanhar todos os movimentos de discussão de base, ele me fez ver coisas de muitos pontos de vista que eu nunca tinha visto e nem imaginava talvez ver. Então, desde ver como é que a equipe do Ministério lá, que começou com o Cid Gomes e passou pelo Renato Giannini e passou um pouco pela mão do Mangabeira Unger e depois veio para o Mercadante de novo e depois volta e nesse movimento que a gente tem aí agora, bastante complicado, entender como é que era esse processo lá, como é que se constituía a equipe, que equipe era aquela, que tipo de trabalho eles faziam, até a oportunidade de estudar currículos de outros países com as pessoas que fizeram os currículos. Então, eu pude fazer cursos com a equipe da Austrália, eu pude fazer cursos com a equipe dos Estados Unidos, que fez o Common Core, eu pude fazer curso com o pessoal de Ontário e eu fui entendendo melhor qual era o princípio. Então, eu conheço bastante da base, mas não como alguém que escreveu a base, mas como alguém que o tempo todo foi fazendo uma espécie de leitura crítica e discutindo com as equipes, né, que estavam lá. Então, esse é o lugar de onde eu falo. Eu não sou do MEC, o Matema não fez o trabalho da base, o que nós temos feito é estudar a base em profundidade, e em todos os lugares que nós podemos, nós estamos falando dessa base, das coisas que ela tem de positivo, das coisas que ela tem de negativo. Então, já foi com os próprios ministros, já foi no Congresso, no Senado, na Câmara, seminários internacionais, enfim, todos os lugares. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, em julho, e a gente discutiu base lá com o grupo do NCTM, que é um grupo notadamente especializado em discutir questões de currículo, e é desse lugar que eu falo. Uma pessoa que forma professores continuadamente e que há 20 anos escuta
uma mesma pergunta: o que é que, afinal de contas, eu tenho que ensinar de matemática até o final deste ano que eu estou trabalhando com meus alunos? Essa pergunta só é menor no ensino médio por uma razão. Porque, por infelicidade, o que dita o currículo do ensino médio neste país, inclusive nas escolas públicas, ainda que nós tenhamos os alunos da escola pública tão distantes, muitas vezes, das grandes universidades, ainda são o Enem e os grandes vestibulares. Então, meio que os livros e os programas que os professores de médio fazem estão tão pautados nessas coisas que eles parecem estar mais seguros. Mas, da educação infantil até o ensino fundamental 2, mesmo os professores que são formados em matemática, mesmo os professores que têm uma formação feita numa universidade em uma boa universidade, ele faz essa pergunta: essa insegurança é grande. E aí, isso foi uma coisa também que me levou a me aproximar dessa discussão da base, porque eu pensava assim, muitas vezes a equipe do Matema responde essa pergunta, mas eu pensava assim: quem somos nós para definir sozinhos o que uma escola deve fazer a respeito daquilo que as crianças e os jovens devem aprender de matemática? Eu sempre acreditei que essa discussão precisava ser uma discussão mais ampla, né? E embora eu tenha várias questões em relação aos processos, eu acho que esse é um momento interessante. Tem uma coisa que tem me intrigado, né? Essa base, ela começa a ser desenvolvida, pensada na Constituição de 1988. Então eu vou mostrar isso para vocês. Foi no governo no segundo mandato do Lula, que o Fernando Haddad, então ministro, ele começa a montar equipes para pensar em como fazer esta base. Isto não vai para frente, fica uma parte da discussão no Ministério com o grupo do Haddad, fica uma parte da discussão no Conselho, porque não se sabia exatamente a quem cabia conduzir essa discussão ganha status, ela vai para o Plano Nacional de Educação, e ela começa a ser pensada ainda no final da gestão, antes do Haddad se sair do Ministério, para ele poder concorrer à Prefeitura de São Paulo. Observem que, então, isso não é, apesar de eu ter milhões de críticas a esse governo que aí está, esta base não é uma invenção deste governo, ela está rolando na nossa discussão de educação há bastante tempo. Então, eu queria trazer 3 informações importantes. Eu vou combinar com vocês assim, eu vou tentar ser pontual no tempo de falar 5 horas sem parar e depois vocês poderem fazer as perguntas. Não, eu vou falar no meu tempo, e aí vocês podem fazer outras perguntas. Eu não sei responder a todas, mas as que eu souber, eu terei o maior prazer de responder. Então, a base está prevista no artigo 210 da Constituição de 1988. Já estava lá previsto a base para o ensino fundamental, só que o ensino fundamental, então, ele era um ensino fundamental de 8 anos, estava fora, nem se pensava colocar a educação infantil nem o ensino médio. Depois, quando Darcy Ribeiro conduz o processo de elaboração da LDB, no artigo 26 da LDB está, e aí já se tem, e ela aparece de novo nas diretrizes curriculares que foram feitas depois da LDB, já incluindo coisas do ensino médio. Então, se vocês podem me perguntar assim, Kátia, mas por que é que se está lá desde 1988, só lá no começo do segundo mandato da presidente Dilma, isso começou a ser feito? Buscando um pouquinho entender o processo, eu fui conversar com uma das pessoas que trabalhou junto com a equipe do Paulo Renato, na época, quando eles elaboraram o PCN. O PCN já devia ter sido uma base, e ele não foi. Quer dizer, o primeiro mandato do presidente Lula, ele estava com a faca e o queijo na mão, era um momento muito propício para fazer uma base e não foi feito. No fundo, todo mundo tinha uma questão, que sabia o seguinte: quando essa base for promulgada, ela tem força de lei. Então, entre um governo que
sofrido um impeachment, né? E a vinda do Fernando Henrique, o que a equipe disse? Que ia ser um embate muito grande com a sociedade, muito maior do que esse que nós temos hoje, de colocar uma base. Todo mundo tinha muito viva a ideia do regime militar, impondo as coisas. Então, eles fizeram parâmetros. Os parâmetros são excelentes. Muita coisa que vai para a base, ela bebe na fonte dos parâmetros. Inclusive, pessoas que trabalharam nos parâmetros estavam na equipe que escreveu, ou estão ainda na equipe que escreveu várias das disciplinas, várias das áreas da base. Então, qual foi o passo que o PCN não deu? O passo que o PCN não deu é que ele trouxe coisas muito inovadoras. Então, a ideia de transdisciplinaridade, a ideia vinda dos temas transversais, a ideia de você trabalhar em ciclos, tudo isso foi muito inovador. As concepções metodológicas que estavam ali eram muito formativas e, de fato, nós tivemos avanço. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um problema. Na medida que você pega os objetivos do PCN e eles estão por ciclo, e eu digo até o final do ciclo 1, que correspondia lá ao primeiro, segundo e terceiro, a primeira, segunda e terceira série na época, né? Não tinha ainda o ensino fundamental, o ensino básico não começava no primeiro ano. O que acontece? Nós criamos margem para que as pessoas tivessem a seguinte impressão: tem 3 anos para aprender isso aqui de matemática. Isso significou que muitas vezes ficou para o 3º ano aquilo que devia aprender matemática. Então, algumas críticas que eu ouço da base dizem assim: a base vai atrapalhar a proposta de ciclo. Não vai. Ciclo, com todas as críticas que eu possa ter em relação à base, não vai. Porque o ciclo continua podendo funcionar. Só que agora nós vamos ter clareza daquilo que se espera. Que uma criança aprenda no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, com algum sentido de progressão. Né? Com algum sentido de progressão. O Plano Nacional de Educação, então, pela primeira vez, diz assim: sai do papel. Vamos fazer a lei valer. Né? Porque a Carta Magna está propondo isso, a Lei de Diretrizes e Bases já diz que tem que ter, e aí, então, essa foi a grande coragem do governo da presidente Dilma, que diz, então, agora nós vamos fazer. E essa discussão foi no primeiro governo, aprovada no Plano Nacional de Educação, e aí ela começa a ser feita. Ela não é uma das ações, mas ela é uma meta estratégica dentro de 3 das principais metas do plano, que dizem respeito à equidade, que dizem respeito à formação de professores e às avaliações de Estado. Né? Outra coisa que é importante nós sabermos é que a BNCC, ela... Deixa eu ver só aqui. A BNCC, ela tem uma outra diferença marcante com os PCN, que é a seguinte: os parâmetros, eles eram um currículo, ou muito mais perto de uma proposta curricular do que é a base. A base não tem. Por exemplo, na base você não encontra nada que fale de metodologia. Como é que o professor vai ensinar? É diferente dos parâmetros, porque os parâmetros tinham isso para todas as disciplinas. Olha, ciências você ensina assim, matemática tinha... Para quem estudou os parâmetros em profundidade, vai lembrar que todas as tendências atuais naquele momento de educação matemática estavam lá. Tinha toda uma preocupação, embora a perspectiva que tenha ganho mais força fosse a resolução de problemas, mas toda a pesquisa de jogos você percebia lá, preocupações com a etnomatemática, vocês não vão encontrar uma palavra disso na base. Aonde? Isso. A outra coisa é que nós temos muito mais álgebra, né? Embora eu tenha muitas críticas à álgebra, mas tem muito mais álgebra
na base do que nos parâmetros. Outra coisa, os parâmetros diziam como avaliar. Quais são as melhores práticas de avaliação e os pressupostos de avaliação. Vocês não vão encontrar isso na base. Nos parâmetros tinha todo um advocacy em função, toda uma preocupação em dizer, tem que trabalhar em grupo, juntar os diferentes. Vocês não vão encontrar isso na base. A base é um descritivo. Um descritivo. Isso é um bem e é um mal. Já vou falar disso já já. Eram descritivos de saberes essenciais. São mínimos? Não. Tanto que eu tenho um exemplo da física que eu gosto muito. Há um tempo atrás, conversando com o Menezes disse que quando ele leu, o professor Menezes, né? Luiz Carlos Menezes, ele estava num grupo que escreveu ciências e ele disse que a primeira vez, coordenava a área, a primeira vez que ele leu ciências e física, ele disse, como é que vocês estão pondo aqui, na eletricidade, como base de estudo, as lâmpadas de filamento? As lâmpadas de filamento, elas estão proibidas. Nós só temos tecnologia LED. Não se fabrica, aos poucos, até 2000 e alguma coisa que eu não me lembro, acho que é 2020, isso não existirá. Então, o que vai fazer um aluno estudar uma tecnologia que não existe? E aí as pessoas responderam, mas é que os professores conhecem pouco de tecnologia LED, que é um estudo mais complexo. Então, mas todo mundo conhece filamentos. E aí o Menezes respondeu para a equipe dele, essa base não é para agora. Essa base não é para o que eu sei agora. Essa base, ela tem que fomentar, inclusive, estudos novos. Então, ela não é uma base que nivela por baixo. Se eu considerar que 12% dos alunos do Brasil que terminam o 9º ano sabem a matemática que deveriam saber, e eu fosse fazer uma base de matemática pautada naquilo, tá danado, porque eu ia ter que ensinar as 4 operações, eu ia ter como meta ensinar as 4 operações lá no 8º, no 9º ano, e não é isso. A base foi feita com uma progressão de conteúdos. Se saiu melhor ou pior, esta é outra coisa, mas ter uma ideia assim das aprendizagens progredirem e daquilo que é muito essencial. Eu vou poder fazer mais, tenho uma liberdade imensa para fazer muitas coisas. Ah, mas a base não tem nada que fale sobre projetos. Não tem, porque não é a vocação. Ela não é um currículo. Então, o que ela é, né? Se esses saberes são os saberes para o desenvolvimento e o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. A base é um pedaço do currículo. Nós não vamos aprofundar isso aqui, mas quem estuda as teorias de evolução de currículo e da elaboração de um currículo sabe que um currículo é muito mais do que 2 coisas. Um currículo não é a lista de disciplinas que você estuda na escola. Isto, na verdade, é o quê? Isto é grade curricular. A grade curricular faz parte do currículo? Faz, mas ela se confunde com o currículo? Não. Além disso, um currículo não é a lista do que eu preciso aprender em cada ano. E a base é um descritivo de saberes por área, desde a educação infantil até o ensino médio, o que é uma maravilha ter de fato dito assim, a coragem que eu acho que o Cid Gomes na época e depois o Renato Giannini tiveram de dizer: sim, educação infantil nesse país precisa fazer parte da educação básica, então incluem a educação infantil. E aí, então, a base vai trazer o que eu preciso aprender em cada área, quais são as competências de cada área, de cada disciplina dentro desta área, ano a ano, né? Desde lá das crianças pequenas até quando estiver pronta a do ensino médio. Uma hora a gente fala especificamente da base do ensino médio. Então, ela é um descritivo de saberes. O que muda também em relação aos parâmetros? Tinha uma diferença entre parâmetros do ensino médio e do fundamental. Os do ensino médio eram por área do conhecimento e o do ensino fundamental, dos anos iniciais da escola, tinha uma outra organização. Agora é tudo por área. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Porque às vezes você tem uma área, como é o caso de matemática, ou de ciências no fundamental, que área e disciplina se confundem. E na educação infantil tem uma outra organização, são campos de conhecimento. Então aí você já tem uma primeira diferença e ainda um hiato que
separa a base de educação infantil da base do ensino a partir do primeiro ano. Enquanto a base do primeiro ano até o médio, ela está muito centrada no conhecimento, no que é preciso ensinar e aprender, a base da educação infantil está muito centrada na forma e em como a criança aprende. Então, numa revisão profunda, isso precisaria se aproximar mais. Você tem muita preocupação com como é que a criança da educação infantil aprende, se desenvolve, e você perde um pouco isso na visão da criança dos anos iniciais, do adolescente dos anos finais e do jovem do ensino médio, apesar que o jovem eu acho que está até um pouco mais contemplado. Então a base, ela traz esse núcleozinho, e o currículo é mais, o currículo é como você organiza as turmas, que material didático você usa, se você trabalha por projeto, se você não trabalha por projeto, como é que se avalia, se anota, se é parecer. O currículo, ele aterriza na escola. No fundo, estados, municípios, o governo federal dita grandes políticas, estados e municípios fazem propostas curriculares e quem aterriza o currículo é a escola, com a sua história, com a sua forma de organização, os seus projetos políticos pedagógicos. Aí, algumas pessoas também dizem assim, mas olha, e a regionalidade? Tem muito espaço. Porque como as questões regionais, como a lei, né, a base quando promulgada, ela diz a essência, ela não diz que é só aquilo. Você pode fazer mais. O que você não pode é fazer menos. Mas eu não concordo que o que está no terceiro ano, eu acho que devia estar no quinto. Posso. A única coisa é que ao final de 5 anos, o que se espera que a criança aprenda lá no quinto ano precisa ser aprendido. Tem uma coisa interessante, que às vezes eu sou uma pessoa muito crítica. Esses dias eu estou azucrinada com essa história da Prova Brasil, né? Que eu acho que a escola para tudo para fazer Prova Brasil. E nesse momento, São Paulo vive uma excrescência. Nós que estamos em escola todo dia, lá no Matema, nós vamos ficando alucinados de ver que esta escola do estado de São Paulo está terminando Prova Brasil e vem aí Saresp. Eles vão ficar 2 meses fazendo provas de escala. Então, isso tudo é um horror, é prova demais, a gente tem uma porção de coisas para ver, mas por outro lado, como matemática e que gosta de estatística, eu gosto de olhar os dados. Eu acho que os dados, eles trazem à baila coisas nas quais nós precisamos pôr olho. Então, por exemplo, se vocês pegarem os resultados da aprendizagem de matemática do melhor estado do país, do estado que tem melhores resultados, é 20% ao final do 9º ano em Minas Gerais. São Paulo é 12, ou seja, de cada 100 alunos que entram no primeiro ano da escola pública de São Paulo, 88% terminam o 9º ano sem saber o que deveria saber. Então, eu não concordo com esse número enorme de provas, mas eu também não concordo que a gente jogue os dados todos para baixo do tapete. E uma das funções da base, pelo menos na intenção, é que nós saibamos que as escolas precisam ter, os alunos precisam ter direitos de aprender determinadas coisas, independente do endereço da casa deles, né? Essas coisas que estão na base, muitas vezes elas estão nas grandes escolas, que por N razões de condição de trabalho do professor, a condição de ponto de partida das crianças, nós sabemos que interferem. Mas as nossas crianças, nós temos 95%, 92% dos alunos brasileiros estão em escola pública. É impossível que os alunos do Pará ou os alunos de Alagoas, que tem 3% de alunos que terminam o 9º ano sabendo que devia saber de matemática, que todos eles têm problemas de aprendizagem. Impossível achar que em São Paulo, 88% ou em Minas Gerais, que eu não sei do que se vangloria, porque são 20%, mas acontece que tem 80% não aprendendo, não é isso? Então, é impossível que 80% dos alunos mineiros tenham problemas de aprendizagem, sejam indisciplinados. Não é só aí que mora o problema, né? E a base, quando ela ilumina um pouco, ela vai ajudar, inclusive,
a decidir aquilo que o professor precisa ensinar. Agora, quando eu entro na resolução de problemas em relação à base, e esse foi um desafio muito interessante, porque eu já tinha várias críticas, mas acho que ter recebido esse convite me fez sistematizar. A resolução de problemas, ela aparece em vários lugares da base de matemática. E ela aparece, inclusive, pela primeira vez, como a segunda competência da página, que está na página 8 do documento introdutório. Lá nós vamos poder ver que a base, ela... Deixa eu só descer um pouquinho, para ficar um pouquinho aqui de frente. A base, ela traz, né, que uma competência que todos os alunos brasileiros têm, e ela é uma competência de destaque, porque ela é logo a segunda, é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica. Olha lá, eu aprendo tudo para resolver problemas. Então, qual é a visão que eu identifico nessa competência? E aí, para estudar essas visões, eu fui estudar os trabalhos, a gente tem estudado, né, os trabalhos do GTEP, a própria pesquisa do Mateva em resolução de problemas. Mais recentemente, uma das coisas que eu fiz lá no NCTM foi aprofundar todas as concepções de resolução de problemas com as quais eles estão trabalhando. E desde o final dos anos de 1990, nós já sabemos que algumas concepções são predominantes. Nessa competência geral, quais são as visões que eu identifico? Primeiro, uma visão de 1970. Eu preparo o terreno, eu vou te dando ferramentas para que você resolva problemas. E eu também identifico como uma concepção que ficou, uma visão muito forte, ainda na década de 70, e principalmente nos anos de 1980, que é assim, resolver problemas é uma característica mínima, uma competência mínima que você tem que ter para o mundo do trabalho. Como o documento introdutório da base é muito focado nas diretrizes nacionais, nas diretrizes curriculares nacionais, e as diretrizes curriculares nacionais, na época que elas foram feitas, mesmo com a reformulação pequena que elas sofreram depois, elas têm essa visão de formar o jovem para o mundo do trabalho. E porque esta base quer chegar com sair da educação infantil e chegar com o sujeito no ensino médio, o que ela fez? Ela focou na visão de competência mínima para você ser um cidadão que se insere no mundo do trabalho e que possa continuar aprendendo. Vai. Não tem uma definição. Não tem uma definição. Na verdade, eles estão trabalhando, assim, tem e não tem. O que dá para intuir da questão de competência é a ideia do Philippe Perrenoud de você agir na urgência e decidir na incerteza, de você ser capaz de estar preparado para usar os seus conhecimentos para vivenciar situações desafiadoras. Mas entre esta ideia e a lista das competências que apareceram lá, a resolução de problemas ficou assim. Se a gente for pensar que competência é ter o conhecimento, e habilidade é saber fazer uso dessa competência. E eu não vejo isso na capacidade de competência. Não. E se vocês tiverem um minutinho de paciência, eu vou voltar a esse assunto quando eu for mostrar as habilidades, tudo bem? Porque aí vocês vão ver que tem uma excrescência mesmo, né? Na segunda aparição da ideia de resolução de problemas, ela vai estar no documento introdutório da área de matemática, na página 221. Não é que ela não apareça, ela vai aparecer em outras, mas como o nosso foco era matemática, eu peguei só os lugares onde explicitadamente aparece o termo resolução de problemas, tudo bem? Muito bem. Lá na área vai aparecer assim. Assim espera-se que eles, né, os alunos, desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades, olha lá,
de utilização da matemática para resolver problemas, né? Aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções. De novo, vai aparecer uma concepção que é muito interessante, porque apesar dela ter uma ideia que se relaciona com, aparentemente, ela se relacionasse com a ideia de competência, mas se vocês lerem ao contrário, vocês verão que, de novo, eu vou aprender matemática para resolver problemas, e não resolver problemas para aprender matemática. Não é que tenha nada errado de eu também aprender matemática para resolver problemas, mas esta concepção não garante a aprendizagem de matemática. Porque a aprendizagem de matemática, ela acontece ao contrário. Quando você tem o problema, você pensa no problema e a partir do que... Era o que nós estávamos ouvindo aqui na conferência da manhã do professor Carrilho, né? Ele falava disso, né? Tanto que ele terminou dizendo assim, se eu tivesse que escolher, se me dissessem que toda matemática só pudesse ser ensinada em 1 hora, qual foi a opção que ele teria? Resolução de problemas. Mas o que ele falava e o que vocês estão lendo ali é uma coisa completamente diferente. A outra coisa que vai aparecer depois é lá na página 222, porque eles trazem, e isso se explica, se eu estou com competências, lá no documento introdutório, se eu estou com competências para o mundo do trabalho e do conhecimento, é natural que um dos aportes teóricos que eu tenha para letramento seja o PISA. Então, o PISA é absolutamente assumido para a definição de letramento. E aí, o PISA vai, a página 222 traz aquele trecho, os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem, podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática. É só aí, porque pegou a definição do PISA, que nós vamos ver a resolução de problemas proposta como enfrentar situações, problemas, como enfrentar alguma situação que não tenha resolução imediata e que você então aporta o conhecimento que você tem ou busca o conhecimento que você não tem, e aí ela está mais próxima do que a gente vem estudando de resolução de problemas desde meados de 1990, vindo de muitos lugares do mundo, inclusive as pesquisas feitas aqui no Brasil, né? A quarta aparição, ainda como competências da área, são duas vezes que aparecem a resolução de problemas associadas a competências da área. O primeiro é enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações... Gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Prestem muita atenção nessa lâmina e depois vocês vão ver, eu nem vou falar, eu vou mostrar o que vem depois e aí vocês vão dizer para mim o que é que vocês percebem de salto entre o que está no letramento matemático, o que está no documento introdutório da área, o que está nessas duas habilidades, nessas duas competências, aliás, da área, né, assim chamadas competências da área. E aí, o que veio depois na concretização do documento de matemática. Então, eles dizem, enfrentar situações problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas ao aspecto prático e utilitário, tudo bem? Não discordamos disso. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens. Eu não vou ler tudo, mas eu estou fazendo questão de ler para chamar a atenção para o que ela diz, né? Gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna. Quinta competência da área: utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais, de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Aí são possíveis encontrar duas visões, mas as visões, às vezes, elas não são contrapostas.
às vezes é natural que mais do que uma visão apareça. Uma mais centrada em ensinar a resolver problemas e, como consequência, aprender matemática. Então, eu estou resolvendo problemas e aí eu vou aprender matemática, e uma mais como processo de aplicar conhecimentos previamente adquiridos. Agora nós vamos começar a entrar como é que ficaram as habilidades. Porque o documento da base, eu tenho certeza que vocês já olharam, mas só para pôr todo mundo na minha ideia, o documento da base, ele está feito assim. Ele tem uma parte introdutória, que vale para todas as disciplinas e áreas do conhecimento. Depois tem cada área, aí dentro de cada área, cada disciplina, cada área tem o seu texto introdutório, cada disciplina tem o seu texto introdutório e na sequência vem as tabelas de habilidades. Então o que vocês estão vendo aí são tudo que vocês estão vendo aí, em alguns casos, é a única coisa de resolução de problemas que aparece na tabela de habilidades. Como é que essa tabela está organizada? Essa tabela está organizada assim. Vocês estão vendo que ali tem um código? EF01MA08. Então, o que significa? Ensino fundamental, primeiro ano, matemática, objetivo 8. Até chegar ao objetivo 8 no primeiro ano, já apareceu um monte de coisas que as crianças têm que aprender de números. Quando a resolução de problemas aparece, no 8º lugar, ela é para aplicar tudo que está lá no começo. Então, primeiro eu tenho que aprender a contar, eu tenho que aprender a escrever número, eu tenho que aprender a adição, eu tenho que aprender lá pegando a ideia dos campos conceituais, algumas coisas das ideias de adição, para depois, então, resolver elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até 2 algarismos com significados juntar, acrescentar, separar. Conta para mim a relação que tem entre esta habilidade, a competência geral e as 2 competências da área. Tem relação? Não. O que se concretiza na base, em termos de habilidade, é uma visão da época da matemática moderna de resolução de problemas, excetuando a palavra elaborar. Porque lá, nos anos de 1960, você só resolvia. É muito recente no Brasil, vem das pesquisas todas desenvolvidas pós anos 90, estou errada, dona Lourdes, a elaboração de problemas. Então é muito recente aqui no Brasil. Então ela coloca aí, e coloca tudo como se fosse a mesma coisa. Aquela parte de linguagem, a parte de desenvolver processos, vocês podem dizer, mas isso não está, porque isso é metodologia. E a metodologia ficou fora da base. Não, porque a escrita da habilidade já poderia marcar, utilizando diferentes processos. Ora isso aparece, ora isso não aparece. Eu não vou ler todos, mas vocês que já ficaram com o material invisível, vocês vão ver que isso acontece no 2º ano, que isso acontece no 3º ano. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que, além de números da área temática, que agora chama assim, né, área temática. Além da área temática de números, nós vamos começar a ter resolução de problemas somente em mais uma área temática, grandezas e medidas. E quando passar do tempo, eles já terem aprendido unidades de medidas e poderem operar com as unidades de medidas, e isso então vai estar escrito já na habilidade. Por exemplo, probabilidade estatística. Alguém já viu aprender probabilidade estatística sem resolver problemas? Não tem uma menção à resolução de problemas do 1º ano até o 9º ano. Se tiver uma, escapou e eu não vi.
Não aparece a palavra resolução de problemas em geometria. Geometria é o tempo todo classificar, identificar, ordenar, analisar, comparar, mas resolução de problemas está fora. Ela ficou concentrada exatamente como era, para quem aqui lembra, quando eu comecei a dar aula, antes até da proposta curricular do Estado de São Paulo, que aí já trouxe a resolução de problemas numa outra visão. Tudo que nós pegávamos, quando tinha resolução de problemas nos livros didáticos que eu usava para dar aula no ensino médio, quando tinha, ele só aparecia ligado à álgebra, números e a parte de medidas nas operações. Então, a ideia de você resolver um problema para aprender o sentido de qualquer uma das grandezas ou de qualquer uma das operações, isso não está na base. Não, entre o que está no texto introdutório e o que foi concretizado nas habilidades, nós não temos uma relação. Vai ser o tempo inteiro, a redação é esta que vocês estão vendo aí. Isso eu fiz copy e cola. Então, resolver elaborar problemas simples de contagem, envolvendo o raciocínio multiplicativo. E aí já diz como a determinação do número de agrupamentos. Então, eu já tenho que ter aprendido o princípio multiplicativo para poder aplicar e resolver os problemas, né? Então, resolver envolvendo medidas de grandeza de comprimento, isso é uma coisa incrível. Ele vai aparecer no 4º e no 5º ano só. Não há uma palavra a respeito de resolução de problemas de grandezas e medidas antes do quarto ano. Ou seja, eu estou aprendendo todas as grandezas até que vai chegar no 5º e aí eu posso o quê? Resolver problemas. Então, a concepção que é forte de resolução de problemas na execução, na operacionalização das habilidades, que são habilidades, essas que estão aí, é uma. Eu aprendo matemática para aplicar conhecimento e resolver problemas. Então, eu não aprendo a resolver problemas e nem aprendo matemática resolvendo problemas. Sabe a concepção que a Chacon diz, que você tem uma concepção de matemática como... Muitas vezes o professor tem uma concepção de matemática como caixa de ferramenta. Você vai enchendo a sua caixinha de ferramenta e uma hora você vai procurar qual é a ferramenta que resolve aquele problema. Essa metáfora da Inês Chacon, naquele livro das crenças, ela cai como uma luva nessa visão. Bom, e aí tem. Por que não tem do ensino médio? Porque o ensino médio está numa história de como tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. A base estava sendo feita, o Ministério resolveu fazer aquela medida provisória atrapalhada na reforma, uma coisa não conversou com a outra, e aí ficou tudo parado, porque ninguém sabe nem como a medida provisória vai ser executada, e muito menos que base se precisa para aquela medida provisória. Diz o MEC, jura de pé juntos, que até o final do ano eles vão entregar a base do ensino médio para o Conselho Nacional de Educação. Mas é uma pena, porque todo o resto da base, inclusive a do ensino médio até a segunda versão, foi amplamente debatida com o público. Agora você vem com uma base de ensino médio que vai direto do MEC para o Conselho, isso é uma coisa que fura um processo inteiro que tinha sido elaborado lá e que, com bastante, uma coisa bem interessante, continua a ser desenvolvida. Então, quais são as visões que são identificadas na base? Considerar os problemas envolvendo conteúdo específico e os diversos tipos de problemas, os métodos de resolução para que se alcance a aprendizagem de matemática. Resolução de problemas como processo de aplicar conhecimento previamente atendido, isso é o mais forte, é quase tudo que se vê na base. O ensino centra-se, então, em ensinar a resolver problemas, o que, como consequência, resultaria em aprender a matemática. E o processo de aplicar conhecimentos previamente adquiridos, a situação nova é só uma boa vontade. Né? Os dois últimos são só um cheiro. Aparecem em alguns lugares, mas não se concretiza depois na parte...
Assim? Ah, obrigada. Gente, eu vou me empolgando. Eu sou italiana. O pessoal está online. O pessoal que está online, desculpa, juro que eu vou falar com o microfone mais pertinho. Bom, vamos falar das consequências. Primeiro, o hibridismo de concepções. Não tem problema. Todo mundo que dá aula sabe que em alguns momentos a gente tem um foco ou outro. Mas o principal foco sempre deveria ser o de você resolver problemas para aprender matemática, não é? E você ser capaz de resolver uma gama ampla de problemas com formas diferentes. Então, a concepção menos adequada é a da caixa de ferramentas. Vai juntando as ferramentas para aplicar na resolução de problemas. Há uma tendência mais conservadora, que não se manifesta nos textos introdutórios, mas se manifesta com muita força depois no quadro da habilidade. Gente, qual é o problema disso? Vocês já viram como é? Vocês já imaginaram como os currículos vão ser feitos a partir da base? O que todo mundo vai olhar? Os textos introdutórios? O que todo mundo olha de partida? As tabelas. E na hora que eu fizer as tabelas, há uma tendência a fazer uma coisa, o que é? Uma reflexão aprofundada, vou ler os trabalhos do GTEP, do Van der Waal, para depois fazer a crítica da base. O que eu vou fazer? Copiar. Então, o retrocesso que isso pode significar é grande em termos de resolução de problemas, né? A outra coisa é que o foco está em números, álgebra e um pouco em grandezas e medidas para aplicar cálculos. É como se você usasse as grandezas e medidas como um contexto para você fazer operações de fração. Tem alguma coisa errada? Não. Mas esse país levou anos para dizer para as pessoas que resolução de problema estava na origem. Que a matemática começou assim. E não em números. O desenvolvimento da geometria se deu por resolução de problemas, da probabilidade estatística se deu por resolução de problemas e, enfim, nós temos uma questão aí bastante delicada, que é exatamente o risco ou o reforço a algumas concepções, por exemplo, de problemas prototípicos. Quer dizer, tem um grupo, que inclusive representantes desse grupo estão nessa sala, que nós estamos dizendo, problema não é só problema desse tipo, problema não é problema de texto curto, problema não tem só, não é só numérico, problema não tem problema que não tem resposta, tem problema que tem mais do que uma solução, tem problema com excesso de dados, tem problema aberto, tem problema fechado. E quando eu faço a lista, toda a lista de resolução, das habilidades de resolução de problemas que estão na base, se elas forem fechadas em números, álgebra e grandezas e medidas, a gente tem um retrocesso enorme. O risco é grande, não é? Porque nós levamos muito tempo para começar a colocar essas coisas em discussão, mas elas não estão nem aplicadas ainda. Só que agora os professores estão muito mais sensíveis a essa discussão. Na hora que você volta, vai ser Piaget. O que Piaget diz? Na hora da insegurança, eu volto para o meu terreno de conforto. Qual é o meu terreno de conforto? São os problemas prototípicos. São aqueles problemas com os quais eu fui formado, que eu acredito mesmo que sejam de verdade os problemas a serem trabalhados. Outra coisa que é complicada são as consequências. Esse número de 14% que vocês estão vendo aí, é a média dos alunos brasileiros que estão nos níveis mais altos, no nível adequado de resolução de problemas. Ou seja, tem 86% dos brasileiros que saem da escola e não resolvem problemas. Bom, então aquele discurso da competência que está lá no documento introdutório é completamente furado, pelo menos em matemática. A matemática corre o risco de não ajudar com essa visão de resolução de problemas que foi escolhida pela base, corre-se o risco de a gente nunca ter uma mudança nesse quadro, ou ter mudanças que, ao contrário, porque os 86% que não estão aprendendo a resolver problemas, escreve aí, eles estão tendo aulas convencionais de resolução de problemas, eles são daquela leva que pega um problema e diz assim, isso aqui é de combinatória,
Isso aqui é de permutação ou combinação. Eu resolvo por sistema ou por equação. Isso aqui é problema de mais ou é de menos? Né? Essa leva está fazendo essa pergunta. E nós vamos, uma base que vem para melhorar a equidade, ela de verdade peca quando ela tem essa concepção de resolução de problemas e o risco é não manter, manter o que já está aí. A outra coisa é que nós estamos com duas consequências muito complicadas. Para mim é uma surpresa, porque uma das pessoas que estava na redação dessa base desde o princípio é uma pessoa que viveu conosco todas as pesquisas de resolução de problemas. Então, surpresa que a base tenha ficado assim, né? Vai desconsiderar anos de pesquisa feita no Brasil e fora do Brasil a respeito do papel da resolução de problemas no ensino, na aprendizagem de matemática. E desconsiderando pesquisas super atuais, como a da Joe Boller, que está trabalhando com as pesquisas de neurociência e mostrando coisas do seguinte tipo: depois do professor, a coisa mais importante para você aprender matemática é a atividade. É a experiência, a experiência intelectual que a atividade coloca para você, né? A sorte que agora a gente já tem o livro dela traduzido em português, mas nós estamos estudando o livro dela, os trabalhos dela, já há algum tempo. Ela é uma pesquisadora de Stanford e ela tem um site muito interessante chamado YouCubit, e ela faz pesquisas a respeito da aprendizagem da matemática relacionada com os estudos da neurociência. E uma das pesquisas dela mostra claramente isso, que o tipo de pensamento que uma tarefa provoca é determinante para você aprender a matemática de alta qualidade, que te estimula a ter um esforço produtivo no sentido de você não desistir, de você desenvolver resiliência, não é? Ela coloca as duas coisas quase em pé de igualdade. O papel do professor, que é aquele que vai conduzir, problematizar, escolher a atividade, e mais a própria atividade como provocadora de altas habilidades ou não. E nós com isso? Bom, para terminar, nós com isso, eu quero dizer para vocês que a gente tem pelo menos uma boa notícia. Primeiro, guardadas as devidas proporções, a base não é um desastre absoluto, tudo bem? Ela tem qualidades que precisam ser olhadas. Por exemplo, a ideia da progressão de como você começa a aprender, quais são as expectativas do primeiro ano e como é que isso vai, na educação infantil, como é que isso vai crescendo ao longo do ano. Não deixa nenhuma das áreas temáticas de fora. Então, e ainda acrescenta uma coisa que, a meu ver, é um ganho, porque isso já está sendo feito em outros países há bastante tempo, que é trazer a álgebra como área temática desde o primeiro ano. Acho que isso vai criar um problema para nós, porque nós todos, né, salvo quem já estava fazendo pesquisa ou estudava as questões da álgebra nos anos iniciais, isso para os professores brasileiros é uma novidade, eles estão bem assustados com isso, nós temos visto. A outra coisa é que a estatística e a probabilidade, elas ganharam destaque, elas estão muito melhores colocadas do que nos parâmetros. Então, tem qualidade, mas precisa ter muitos pontos de atenção. E um dos pontos, infelizmente, na minha opinião, é o que eu vi em relação aos processos matemáticos. Se vocês pegarem currículos como os currículos da Austrália, o currículo, mesmo o Common Core, mesmo o currículo lá da província de Ontário, que é muito interessante, a ideia dos processos de raciocinar, de argumentar, de desenvolver linguagem matemática estão muito mais bem estabelecidos do que a nossa base. A nossa base fez a opção por resolução de problemas como o único processo mais fortemente explicitado em termos de habilidades e traz essa visão que não enfim, pelo menos na opinião desta que vos fala, a melhor concepção. Mas a boa notícia é que nós podemos muito, porque felizmente essa concepção não foi traduzida em metodologia. Essa é a vantagem de ter uma base e não de uma proposta curricular como é nos parâmetros. Porque nós teríamos um problema muito maior se a explicação de como isso deve ser feita fosse pautada nessas habilidades.
Então, nós temos muito caminho, porque nós podemos usar os nossos espaços de mobilidade. Cada um de nós que estiver na escola, que for fazer formação de professores, que produzir artigos, pode chamar atenção para coisas que precisam ser mais bem feitas. A base vai sair promulgada com um tempo de revisão. Não é um tempo longo, mas também não é um tempo de 2 anos. Então, nesse tempo, a gente tem que fazer muito barulho para trazer essa discussão. A outra coisa é que precisa colocar a BNCC no seu devido lugar. O devido lugar dela é, isso aqui é essencial, mas eu posso fazer o que eu quero de um jeito melhor se eu tiver discordâncias. E a outra coisa é que nós não podemos esquecer essa história. Então, quando eu trouxe aqui um risco, é que nós passemos por cima de todas as pesquisas que a educação matemática neste país e fora deste país tem feito em resolução de problemas, a vantagem é que nós as conhecemos. E como nós as conhecemos, nós temos a responsabilidade de fazer diferente. É isso. Muito obrigada. Perguntas. Aqui tem uma, Vânia também tem um. Silvânia, então vamos lá. Dona Lourdes, depois Vânia e depois Silvânia. Cada vez que eu trabalho com grupos de professores e pergunto num anfiteatro grande quantos leram os PCN, é um número irrisório, pouquíssima gente. E há muita coisa boa lá. Agora, a base, o que aceitou dos PCN? Jogou fora? Não. Na verdade, assim, cada área foi uma coisa um pouco diferente. O documento introdutório tem muito dos PCN, tanto dos anos do fundamental quanto do ensino médio. A ideia de competências mesmo veio de lá. E os PCN têm um vínculo umbilical com as diretrizes curriculares. E as diretrizes foram muito respeitadas ao fazer a base. Agora, acho que as principais diferenças eu falei, Um é mais com visão de currículo, que é o PCN, e aí traz a metodologia, traz outros aspectos de proposta curricular, que a BCN não é. Se você olhar, dos parâmetros para matemática, nós mudou o nome, porque ficou um nome comum para todas as áreas, que no lugar de chamar eixos organizadores, se chamam áreas temáticas, e mudou o nome. Saiu espaço e forma para geometria, que eu não achei ruim, que eu achava espaço e forma genérico demais também. Depois ficou espaço e forma, e aí quando você passa pelo crivo do PNLD, você não pode usar forma, porque tem que usar figura. Então tinha uma coisa meio maluca ali. E aí isso eu achei que ficou organizado. Eu também achava que o tratamento da informação era uma coisa ampla demais. Acho que na hora que foca para estatística e probabilidade ficou melhor. Muitas coisas das aprendizagens esperadas, nós achamos um pouco também no PCN. O que perdeu mesmo, eu achei assim, mais fortemente, só que elas estão mais organizadas, mais a parte específica da resolução de problemas, como a parte frágil. Eu acho que nos PCN, tanto no fundamental quanto no médio, eram muito melhor, Vânia? Por exemplo, eu concordo com a dona Lourdes que a maioria dos professores, infelizmente, do norte a sul, não leram os parâmetros, não leram referenciais da educação infantil, não leram vários documentos que nós deveríamos ler para tentar criticar e nas escolas elaborar os nossos projetos curriculares de verdade e implementar. Mas o que me deixa mais espantada e triste é o processo, como foi da BNCC, que o PCN foram recebidos professores do Acre ao Rio Grande do Sul, os documentos em 2 ou 3 versões para analisar professores que quiseram ler e devolver até chegar no primeiro PCN. E foram equipes também do Brasil que fizeram. A BNCC foram também colegas nossos, do norte a sul, muitos de Pernambuco, do Rio, alguns de Minas, de São Paulo, que escreveram. Então, o meu equívoco é como que colegas nossos, Carlos, que estão também na academia, nos mestrados e doutorados, como eles escrevem um documento desse com tantas contradições, que botam um primeiro aqui, um segundo, um terceiro, e que bota sempre sua visão de matemática, que é o
dou as regrinhas, doutrino, a instrumentação, para depois aplicar. E eu sei que a gente, na verdade, se puder em cada escola, temos movimentos. Mas o que vai fazer, infelizmente, um professor do Brasil, do Acre, ou de Minas, ou do Rio Grande do Sul, que trabalha em 3 escolas, ou em 2, e que o diretor é escolhido politicamente, atualmente, que escolhe, às vezes, uma pessoa recém-formada, sem conhecer a escola, e que vão preparar o projeto do jeito mais fácil. Isso que é o mais triste, porque tem movimentos, tem. Poderíamos fazer os currículos bem? Poderíamos. Se nós quiséssemos, na sala de aula, na escola, sentarmos juntos com professores na escola, diretores que tivessem trabalhado 10 anos, como era antigamente, e preparar o currículo. Porque a gente poderia ver o que tem bom no BNCC, o que tinha bom no PCN, no RCN e nos outros. Agora, as pessoas vão querer fazer isso, vão ter esse tempo, vai fazer o que ela falou, infelizmente. Vão pegar as tabelas, o que está ali, e fazer a lei do menor esforço. Isso é o que me deixa triste, de ver anos que nós estamos caminhando, e quem trabalha desde os anos 70, como eu, em escola pública do Rio de Janeiro, vamos voltar para trás? E isso é uma tristeza, que a preparação do professor agora está mais fraca até em algumas coisas. Então, isso me deixa muito triste. Vânia, eu tenho um monte de concordâncias com as suas preocupações, suas tristezas, e eu preciso só falar 2 coisas interessantes. A primeira é que não entenda que eu esteja defendendo, que eu acabei de fazer a crítica, tudo bem? Mas assim, o que aconteceu a gente precisa dizer. A base, ela teve um processo muito cuidado de discussão, no seguinte sentido, isso foi elaborado ainda, esse processo de discussão foi organizado pela equipe do Renato Giannini, depois a do Mercadante, então, e ele foi mantido por esta nova equipe do MEC que está aí. Foi o seguinte: quando a primeira versão da base saiu, ela ficou para consulta, ela teve 4 tipos de leitura crítica. Consulta pública, ou seja, estava no site, todo mundo que quisesse, pai, aluno, professor, podia entrar e fazer. Todas as equipes, por exemplo, a equipe do Matema se reuniu, estudou a base em profundidade e mandou sugestões. Você podia mandar ou você podia postar lá na plataforma. Eu tenho notícias, assim, houve um estímulo muito grande porque a equipe do Conselho Nacional de Secretários de Educação, e a Undime, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, eles foram chamados sabiamente lá no começo da elaboração da base e foram envolvidos em todo o processo. Então, os secretários levaram para muitas escolas ou montaram grupos de município, no final, 12 milhões de contribuições. Essas contribuições, o relatório sintetizado dela está disponível no site do Ministério. Bom, aí a segunda fase já não era mais, aí a UNB foi chamada para ser a curadora desta leitura. Ela fez, foram 12 milhões, porque não era só de matemática, e olha, boa parte dos nossos pares importantes foram leitores críticos convidados do MEC. Então você tinha público, você tinha secretarias e escolas, você tinha convidados do MEC e instituições. Então a SBM fez, o Matema fez, grupos de pesquisa puseram lá para todas as áreas do conhecimento, né? Muito bem, a UNB fez a curadoria, separou e entregou. A segunda versão, ela veio manter, eu tive a paciência eu coordenei um grupo de discussão grande, com professores do Brasil inteiro, depois a gente fez um relatório, entregou para o Ministério, e eu tive a paciência depois de pegar as discussões que foram feitas e alguns dos pareceres e checar com as mudanças que a gente viu. Elas foram poucas, as mudanças, poucas. Mudou uma coisa aqui, arrumou uma coisa ali e tal. Quando veio a segunda versão, foram feitos seminários estaduais de discussão. Foram seminários em todos os estados e mais no Distrito Federal. Quem estava nesse seminário? Professor, sindicato. O seminário foi muito bem planejado. Mais um monte de contribuições, uma curadoria do relatório e entrega. Quando sai a terceira versão, algumas disciplinas mudaram bastante.
É o caso de história e língua portuguesa, por exemplo. O que não significa que tenham concordâncias de todo mundo, porque eu acho que concordar absolutamente com tudo, ninguém vai. Mas o que me chamou a atenção é que eu fui trabalhando nas leituras críticas de todas as versões. E eu vi coisas que melhoraram, mas coisas que não melhoraram. O MEC ainda fez uma outra coisa. O Ministério contratou observadores internacionais para fazerem a leitura crítica. Por um motivo qualquer, eu fiz a curadoria das leituras críticas internacionais e a gente entregou. Muitos dos pareceres internacionais falavam coisas que colegas nossos falaram na leitura, e algumas coisas se mantiveram. Então, exatamente que processo esse foi, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer é que não faltou elementos de crítica, entendeu? A decisão ficou no grupo que fez a redação, na Multipoucos, que fez a redação, né? Então, eu preciso falar isso, porque senão eu vou me sentir mal de saber o que aconteceu e achar que ninguém fez a crítica, ninguém fez nada, né? Silvânia. Oi. Tá bom. Tem uma online aqui. Peraí, Fábio. Bom, é a pergunta do Renan. Me chamo Renan, sou mestre em Educação em Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo e minha pesquisa, defendida este ano, tem como temática a formulação de problemas no campo conceitual multiplicativo. Tal temática já tem sido discutida por Brown e Walker, em 1983, em seu livro The Art of Problem Posing. Gostaria de saber o que você tem a dizer sobre a formulação de problemas e se é possível, como ponto de partida e prática inicial, aprender conceitos. Se discute muito em usar a resolução de problemas para se aprender conceitos de matemática, como ponto de partida. E isso seria possível também pela via da formulação? Então, isso também é possível, né? Muitas vezes, aliás, isso é uma coisa que tem sido bastante usada para poder desenvolver os conhecimentos matemáticos dos alunos. O que acontece é que no contexto da base, primeiro, resolver problemas e formular problemas ficou abreviado no mesmo objetivo, como se fossem coisas irmãs, idênticas. Eu até entendo por que isso aconteceu, porque você tem que ter um pouco de princípio OLX, desapega. Você não pode fazer uma base com 300 coisas, né? Um dia, eu já volto na questão da formulação, um dia, num dos trabalhos que eu coordenei, a hora que eu comecei a ver o parecer dos professores, eles diziam assim, falta isso, falta aquilo, falta não sei o que, falta propriedades determinantes, sei lá. Aí eu falei para o pessoal que estava trabalhando comigo, puxa, a gente podia pensar num jeito das pessoas verem o tamanho dessa base. E aí as pessoas que estavam trabalhando comigo eram geniais, elas tiveram uma ideia, eu nunca teria essa ideia, nem nunca faria, porque o trabalho foi imenso. Pense uma sala que é o dobro dessa, e você tem a paciência de recortar todos os objetos, todas as habilidades da base, da educação infantil ao médio, de todas as áreas e de todas as disciplinas, e colar. Quando os professores entraram, esses mesmos que diziam falta, 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 eles começaram a olhar e falar assim, o que é isso? Eu falei, isso é tudo que um aluno que vai entrar na educação infantil, vai sair no ensino médio, vai ter que aprender com a base. E aí eles disseram, mas é muito. Eu falei, claro, porque cada um está escrevendo a base pensando no seu próprio umbigo, e não no aluno que está lá, que vai aprender. Falei, sabe que a metáfora que me ocorre é aquela tirinha da Mafalda, que ela põe a fita métrica, depois ela abre e diz, nossa, será que aqui vai caber tudo que querem me meter na cabeça? Né? Então, eu entendo que algumas coisas tenham que ser enxutas, algumas coisas têm que ser bem pensadas, a base tem um valor imenso, porque ela tira da frente coisas que as crianças de verdade não precisam, não é essencial que elas aprendam. Então, sei lá, não tem algoritmo de raiz quadrada, tem um monte de coisa que eu acho que é avanço. Agora, a questão da formulação de problemas, e mesmo da resolução, elas estão mal resolvidas, mas eu concordo que as crianças e os jovens e todo mundo pode aprender matemática também formulando, não só resolvendo, né? O que mais? Acho que o Silvânio queria falar.
professora Rosana, o Maurício e o José Milton. Gente, eu avisei que eu só vou responder 3.000 perguntas. Foi o que eu combinei, né, dona Lúcia? Depois eu paro. Fala, Silvana. Eu colocar na preocupação o seguinte: quando a gente pegou o documento dos PCM, na época, eu acho que houve um cuidado forte na elaboração do documento dos PCM, de que ele refletisse os avanços da área de educação matemática. E a gente até observa também isso com colegas de outras áreas, e outras áreas também. Né? Então, onde muitas vezes os documentos do PCM, até com as críticas que se teve, eles até fundamentaram alguns estudos e até projetos de pesquisa. Né? Então, porque um documento oficial, ele sempre, de alguma forma, ele traz diretrizes e projeta ações, né, para a prática educativa. Né? Então, aí eu fico extremamente preocupado com essa questão aí, como está sendo colocado a resolução de problema na base, né, nacional. E aí também, por outro lado, eu acho que reflete também uma outra questão, que a gente fala muito na formação do professor, mas a gente precisa também estar pensando na formação do professor pesquisador. O professor formador, ele está ficando muito localizado em algumas áreas e ele não está tendo, muitas vezes, um domínio só do campo de atuação dele. Então, às vezes você vê educadores matemáticos que eles não têm um domínio do campo da educação matemática. Quer dizer, quais são os pressupostos essenciais na história da matemática, na resolução de problemas, numa proposta de jogos. Então, eu vejo isso refletido ainda nessa questão, quando a gente vê que, queira ou não, tem colegas que poderiam estar dando um diferencial no documento. Então, essa é a minha observação. Julgar o outro, eu acho que é difícil, né? Porque a gente não está na pele do outro, então eu procurei o tempo inteiro, no lugar de julgar as pessoas, olhar as concepções que estão traduzidas ali no documento. Eu tenho ouvido de outras pessoas, por exemplo, ciências também, as pessoas com quem eu tenho conversado identificam perdas na linha. Enfim, então parece que não é uma coisa que seja um atributo da matemática, né? Agora, o que me chama a atenção, e eu queria voltar um pouquinho na fala da dona Lúcia e da Vânia, que é assim, os parâmetros, uma parte do fato dos parâmetros não terem sido lidos era justamente o foco na metodologia. O foco em dois aspectos. O foco era muito maior em como o aluno aprende e como eu devo ensinar, e deixava um pouco mais a desejar na questão do que, com medo de explicitar demais, ficou vago demais. A base vai ser mais lida, vocês podem acreditar, porque a base vai trazer tabela. Professor, isso não é um demérito do professor. O professor que está no miúdo da sala de aula, que não está... olha, se ele conseguir dar todas as aulas que ele tem que dar, se ele tiver uma condição adequada, já está super bom. Que ele ser pesquisador da sua própria prática é um segundo passo. Então, na ansiedade, na aflição de estar sendo cobrado, como o professor é injustamente cobrado nesse país, de dizer que tudo que não dá certo na educação, a responsabilidade é dele, né? Não é que nós não tenhamos nenhuma responsabilidade, mas a responsabilidade é coletiva. E ela é a responsabilidade de um contexto sociocultural, não é única exclusivamente, não adianta jogar, dizer, olha, toma que o aluno é aqui. Esse professor, ele tem uma ansiedade, porque ninguém entra na sala de aula para dar aula e o seu aluno não aprender. Ele vai querer saber, assim como já quer saber, o que é que, afinal de contas, finalmente alguém vai me responder o que é que eu tenho que ensinar. Então, risco,
vai ler muito mais. Vai ler muito mais. Porque ler a tabela é muito mais rápido de achar a resposta do que ler o documento introdutório, por exemplo. E eu tenho dito, leia o documento introdutório, porque ele é muito interessante, precisa ver o que está lá, né? Então, eu acho que é um pouco diferente o efeito que isso vai ter. Fora todos os mecanismos que virão. Prova Brasil para todas as escolas, vai ser censitário. Os livros didáticos que estão em análise, uma base nem promulgada, as editoras tiveram que seguir um edital que tem a base como fundamento, ainda que ela não esteja promulgada. Pode ser que hoje quem esteja produzindo um livro escreva que a habilidade XPTO e a hora que o livro sair, aquela habilidade nem exista. Tá certo? Então, nós vamos viver um momento ainda de bastante instabilidade. E aí, o que me entristece? É que esse documento ele tem muitos avanços, mas nós vamos começar a sentir muito mais os efeitos dos pontos que poderiam ter sido arrumados e eventualmente não foram ou não serão, não sei, porque ainda precisa esperar, a base não está promulgada, o conselho ainda está fazendo análise. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, quando a base for promulgada, pode ter sido mudado, tomara que seja, porque eu estou comentando a versão que está pública. A última versão, só depois que o ministro disser, publique-se, né? Diga, Patrícia. Sí, mi pregunta va en lo siguiente. En términos generales, las bases, ¿cómo son consideradas las habilidades? ¿Ya? De alguna manera, las bases responden al qué es lo que Brasil quiere que los niños y niñas brasileñas aprendan en su educación. Y está este movimiento que alguna gente ha llamado de las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entre las cuales está resolver problemas, pero también está modelar, comunicar, trabajar colaborativamente. O sea, hay una serie de habilidades que parece que son necesarias. Mi pregunta es si esas están de alguna manera consideradas en las bases. En matemáticas se ve que no a nivel más bajo, pero en general. Esa es mi pregunta. Então, em geral, as competências para o século XXI, elas não recebem esse nome, ou socioemocionais, seja lá que nome elas recebam, elas não estão... A ideia de desenvolvimento integral é pressuposto da base. Então, as competências gerais que aparecem no primeiro documento, elas dialogam bastante em termos de, pelo menos de algumas palavras-chave, algumas ideias centrais com as competências do século XXI. A ideia da convivência, da colaboração, da resiliência, do protagonismo, essas palavras que vêm lá de Juntien, elas aparecem bastante. Ao ler a base específica de matemática, o documento introdutório, elas estão traduzidas na ideia de processos, que a matemática ela precisa, além dos conhecimentos específicos, desenvolver determinadas habilidades, eles não chamam de habilidades, desenvolver determinados processos e a competência do letramento matemático. Então, o letramento matemático é a grande mãe ali e com a matriz do PISA. Quando você vai para o que eles listam, do que deveria ser desenvolvido na pessoa, ao longo dos anos da escola básica, que são, eu mostrei 2 daquelas competências, se eu não me engano são 8 ou 10, aí você enxerga algumas ligações com as competências lá gerais e tem uma interpretação, digamos assim, das competências para o século XXI e o desenvolvimento integral. O pulo é que não foi, o resto é que não foi feito. Ficou no documento introdutório, mas não houve uma tradução. Por exemplo, se você pegar o currículo da Austrália, o currículo da Austrália tem uma coisa incrível. Eles, e mesmo o de Ontário, o do Chile, a gente estudou também o currículo do Chile. Então, eles têm mais claramente o que se espera que o aluno aprenda de raciocínio, de argumentação,
como coisas do desenvolvimento, do pensar matemático, para que você desenvolva uma competência chamada resolução de problemas, né? Isso a nossa base não, apesar de tudo de todo o investimento que foi feito, de ouvir as pessoas de fora, de ler os documentos, etc., ou por falta de tempo, ou por discordância, ou por uma linha pessoal, aí está na intimidade de quem fez, isso não apareceu, né? Mas não é que não exista. Em outros currículos do mundo, isso é muito visível, né? A Austrália, inclusive, tem um documento que mostra como é que se espera o desenvolvimento das competências para o século XXI, do ano básico, que eles chamam, até o 11º ano. Isso tem uma rubrica, é praticamente uma rubrica, né? Você deve conhecer. Então, essa rubrica nós não temos. O que mais? Professora, a gente vai fazer uma rodada com 4 perguntas, pelo andar do horário. Eu aqui é o José Mildo, Andresa, Eliane Andresa, Dona Lourdes Pietro. Gente, vocês só façam perguntas fáceis. Porque 4 perguntas de uma vez... Peraí. Não façam perguntas ainda. Eu preciso anotar as ideias-chave. Senão eu não vou dar conta. Manda. Oi? Nada como trabalhar com gente inteligente. Nossa, agora estou me sentindo até importante. Se você quiser. Não. Vamos lá. Sou eu. Você é o? José Milton. Aqui na minha concepção de resolução de problema, que eu vejo que não é teórica, não tem uma fundamentação teórica, eu vejo que resolver problema é um modo de aprender matemática, assim como é um modo de aprender tudo. É um modo que habitamos no nosso dia a dia, resolvendo problemas. Então, eu não estou teorizando, mas eu sei que também que há uma teoria de resolução de problemas, né? Que é que os grupos aqui estudam. Então, na pesquisa que você fez na base, você buscou por resolução de problema. A primeira coisa que eu queria saber é se você buscou por esse modo aí de habitar a matemática, de habitar o mundo e qualquer ciência, ou pela teoria de resolução de problema. Isso eu acho que é um ponto-chave a ser discutido, porque talvez a ausência que você percebeu é porque tem uma concepção de resolução de problema que é do pessoal que escreveu o PCM, então, ou a base. Então, por exemplo, se eles entendem como uma metodologia, dependendo da complexidade, não vai aparecer mesmo nos primeiros anos. Agora, se entende dessa forma não teórica, como um modo de aprender matemática, aí sim deveria estar em todo o movimento de aprendizagem. Então, é isso que eu queria perguntar. Sobre a sua pesquisa, pelo que você buscou, e sobre como o pessoal que elaborou compreende a resolução de problemas. Eu quero fazer um comentário. Eu estava pensando aqui, é uma coisa que estava inquietando muito, Eliane, eu sou de Minas Gerais, sou da primeira turma do mestrado em Educação Matemática aqui da UES e fiz meu trabalho com resolução dos problemas. Então, eu fico pensando o seguinte, Cátia, que esse tempo todo da educação matemática no Brasil, que iniciou, por exemplo, aqui o programa de mestrado foi o primeiro oficial. Antes disso, a gente já tinha grupos no Brasil, lá na UFMG mesmo, a gente já tinha o CECIMIC, aqui em São Paulo a gente tinha os grupos, lá no Rio a gente já tinha o Fundão. Então, eu fico pensando o seguinte, o discurso e a teoria que a educação matemática desenvolveu nesses anos todos aqui no Brasil foi extremamente rico. A gente tem pesquisas muito boas, trabalhos interessantíssimos, grupos extremamente dinâmicos, né? Eu digo assim, o discurso pedagógico evoluiu muito, mas a prática na escola, o arroz com feijão da sala de aula, nós conseguimos influenciar pouquíssimo. Então, é isso que me inquieta e que me incomoda. Não é esse documento ou outro documento, mas quando a Vânia fala, a maioria dos nossos professores, não estou culpando o professor, não, estou só colocando um fato, não
conhece os parâmetros, não conhece os referenciais, né? Nós temos uma literatura produzida no Brasil, por exemplo, no caso da resolução do problema, extremamente importante, prática, que leva ideias para a escola, mas a gente não consegue. Eu falo que a escola é um tanto quanto impermeável, né? Então, às vezes, na escola, você consegue ter um discurso, nós trabalhamos com resolução de problemas, nós trabalhamos com material, com não sei o quê, com não sei o quê. Quando você vai lá na sala de aula, você vê que essas coisas não acontecem. Então, eu acho que a nossa preocupação da agora para frente, com base curricular, com o que for, é como que nós podemos chegar na escola com esses resultados tão interessantes e relevantes que a pesquisa em educação matemática no Brasil realizou. Boa tarde, Kátia. Eu sou Andresa. Eu sou Andresa, sou membro do GTEP, professora da UTFPR de Pernambuco. Eu queria perguntar para vocês o que vem sendo discutido a respeito se vão ser produzidos livros, orientações metodológicas para os professores, né? Visto que, apesar dos professores da rede talvez não estudarem, acaba sendo importante os licenciandos dentro desse estudo, né? E também gostaria de saber de você o que os professores que vocês estão trabalhando, eles respondem, quais são os questionamentos, as frustrações aí deles perante a nova base. Até às 10 da noite eu posso responder. Ai, tô tendo. Gente, até às 11. Dizer que as pessoas não sou da no último dia de 1989, eu conheci a Judith Salder, que era líder do LCTL lá nos Estados Unidos. E eu recebi da mão dela o documento, uma agenda de pesquisa para ensino e aprendizagem de matemática. Queria uma agenda de pesquisa. E ela tinha feito 4 grandes workshops com muita gente boa, não só dos Estados Unidos, da Europa, dos países da América do Sul, um monte de gente. E naqueles seminários, ela analisou e saiu esse documento, uma agenda de pesquisa. Ela termina dizendo: é preciso uma revolução. A revolução pede por uma reforma. E esta reforma demanda muita pesquisa. Para eles, research, então eram os 3 R's: Revolution, Reform and Research. E o que eles pediam? Eles tinham partido do documento, uma agenda para ação, que pedia que resolução dos problemas fosse o foco da matemática escolar naqueles anos 90. Não deu o resultado que eles queriam. A interpretação disso era variada e não se chegava a nada. Então, demandaram essa pesquisa. E eu acho que nós ainda estamos, um monte de anos depois, diante dessa mesma situação. Precisa mudar a licenciatura, precisa mudar a formação de professores, precisa mudar o ensino dos conteúdos, precisa ensinar outras metodologias. E essas coisas não acontecem. Acontecem muito esporadicamente. Eu estou aqui há quantos anos? Desde 1989, quando eu comecei a batalha na Judith Salder, eu fiquei junto lá, não como professora visitante, mas como uma visitante metida, e me meti lá dentro daquele grupo e trabalhei muito, e comecei a ver muita coisa que eles faziam. Eu que fui criada na linha francesa, que no meu tempo dos anos 50 era isso que valia, me vi envolvida com a linha americana. Gostei e comecei a trabalhar. Então, como é que isso está acontecendo dentro da BNCC, que está querendo ser uma revolução, mas não é tão grande, que a pesquisa, que a necessidade de uma reforma está enorme. E de que maneira
as nossas pesquisas e o perfil. Obrigada. Só mais uma Agora eu acho que sim. Eu já vou ficando animada. Antes de fazer meu questionamento, Você é o? Diego. Só um parênteses quanto a essa espécie de democratização do BNCC. Quando que na época, quando isso estava acontecendo, participei de algumas reuniões na USP, inclusive, fazendo a discussão do BNCC no ano passado, final de 2015 também no ano passado, e logo depois eu fui morar em um quilombo. Fiquei por um semestre morando em um quilombo, dentro do quilombo. Essa democratização da BNCC, eu não lembro de chegar no quilombo. Em momento algum, nem por parte dos professores, nem por parte da direção das escolas, nem por parte do Ministério da Educação, ou, enfim, nenhuma das esferas ela me chegou no quilombo. E problemas como da matemática, no quilombo se revelava muito no sentido de como eu vou usar isso no meu dia a dia, sendo que o meu dia a dia é a única realidade. Então, essa discrepância da democratização que você coloca em relação ao BNCC. Minha maior inquietação com a BNCC, talvez, a minha ligação com a filosofia, seja questões epistemológicas na concepção da aprendizagem. Pressupõe-se uma aprendizagem progressiva, ainda que se assume que não, mas pressupõe-se pela própria progressão do ensino de matemática. E eu fico pensando nas outras possibilidades de produzir matemática sem resolver problemas. Existem outras possibilidades de produzir matemática sem resolver problemas? Existe como produzir matemática sem resolver problemas? E existe como produzir problemas sem resolvê-los também? Isso centra muito no exercício e na prática de ensino dentro da sala de aula, e nas experiências que eu tive na sala de aula, que foi muitas também, eu já consegui ver outras matemáticas acontecendo fora da sala de aula. Porque existe algo que está fora da nossa sala de aula, algo que está nos nossos corredores, nos nossos pátios, nas nossas quadras, que afeta mais os nossos alunos do que as nossas aulas de matemática. Isso é uma realidade que é difícil de se assumir. E eu fico tentando entender em que momento a BNCC ela traz aquela luz que você põe a esse tipo de aprendizagem. É possível pensar ou saber quando alguém aprende? Só isso. Acho que eu vou começar falando com das inquietações da dona Luz e da Eliane, de um jeito mais breve, dizendo assim, eu concordo também. Eu entendo a fala da dona Luz, que é assim, nós não fizemos uma agenda, né? Continuamos trabalhando com as coisas como se elas fossem isoladas, e agora essa agenda ela vai nos fazendo falta, porque na hora que pelo menos nós não fizemos uma agenda para educação. O Plano Nacional de Educação deveria ser uma agenda, mas ele é amplo, às vezes ele é genérico, às vezes as metas são metas muito difíceis de serem. O passo a passo é difícil de ser feito, ele fica muito mais no plano de intenção do que nos planos de ação, entre outras coisas, porque a gente sabe que educação não é necessariamente a principal prioridade. Então, essa agenda nos faz falta, porque como você não tem uma agenda, ou pelo menos essa agenda não está integrada, você acaba tirando para tudo quanto é lado, cada um fazendo aquilo que acha o melhor possível e fica, né? Essa questão do discurso não chegar à prática, a gente nem vai ter tempo de aprofundar, e eu não tenho discordância dela. Eu acho que esse é um desafio que o Brasil tem entre tudo que se pesquisa e tudo que de fato acontece depois na escola é grande. O que eu não aceito é que um documento da importância da BNCC reforce estereótipos. Isto é o que me incomoda. Porque eu acho que uma coisa é você ter todo um desafio de aproximar tudo que você faz como pesquisador e tal, chegar mais perto do professor
talvez a gente não tenha conseguido fazer isso massivamente, né? Tem pesquisadores que dizem que o Brasil multiplicou fracassos em educação, mas não conseguiu multiplicar sucessos, mas tem muita coisa boa também que aconteceu. A gente precisa fazer muito mais. O que me dói é que a hora que você, parece o problema das lesmas, para sair do poço, que você avança 3 metros e desce 1, avança 3 metros e desce 1. Então, acho que o risco é você fazer no momento em que você começa a ter escuta, você tem uma proposta, um documento oficial que reforça coisas que não são as mais inovadoras. Eu acho que, ainda que o discurso, essa base não foi feita para o agora, para as concepções que as pessoas têm agora, ela deveria ser feita para ajudar a transformar, dar o passo seguinte, né? José Milton, sabe de uma coisa? Quando eu fiz a pesquisa, eu não consigo olhar do ponto de vista de quem fez, porque quem fez precisaria ser julgado para eu poder dizer, olha que eu estou olhando o que está traduzido. E a hora que eu olhei o que está traduzido, eu olhei de 2 jeitos. Eu olhei como o olhar da resolução de problemas como uma atividade central do desenvolvimento do conhecimento matemático, e aí a hora que você lê, isso não está traduzido. As justificativas podem ser, porque aqui não tem metodologia, e isso está no âmbito da metodologia, mas o Vygotsky já dizia que uma palavra é um mundo conceitual, então o jeito como você escreve traduz o que você pensa, né? Isso é um fato. E aí eu acho que... mas eu olhei também do lado da pesquisa, porque eu não tenho como negar as minhas origens. As minhas origens é de alguém que estuda a resolução de problemas como um foco de pesquisa. E eu sei o que as pesquisas dizem para mim. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Mas eu fiz uma leitura com 2 pontos de vista. Daquilo que se concebe no papel da resolução de problemas como uma atividade inerente do aprender humano e também daquilo que está escrito especificamente dos estudos que nós fizemos a respeito desta forma do aprender humano derivada especificamente para a matemática. Então, as conclusões que vêm aí, elas estão nos dois sentidos, né? Agora, como é que a pessoa... E eu não posso olhar como metodologia. Se eu olhasse como metodologia, aí, obrigatoriamente, eu teria que ter o como ensina, e isso não está na base. Então, como ensina não dá foco, não dá liga para a minha análise. Mas os outros 2 critérios, sim, né? A Andresa me pergunta como é que eu estou vendo isso nas escolas. Olha, uma preocupação bem menor do que eu acho que nós deveríamos ter, muito menor. E são movimentos muito diferentes, porque a base não é para a escola pública, a base é para a escola brasileira. Então, eu tenho visto que a escola pública está muito mexida, é muito interessante conversar com os municípios. Os municípios sabem bastante, eles estão estudando, eles têm questões. Eu tenho ido conversar com pessoas sobre outras coisas e, de modo geral, as perguntas da base elas vêm forte, elas vêm com propriedade, especialmente das equipes que conduzem os processos que depois vão chegar aos professores. Mas, na escola privada, isso é muito menor, a não ser algumas poucas escolas, ainda ou está com curiosidade, vem aqui e fala, ou está como eu não sei exatamente o que vai ficar, eu vou esperar o documento ser oficializado para dar estudar, o que é um problema. Se nós todos não tivéssemos encarado o documento assim, talvez a pressão teria sido muito maior, e aí nós teríamos outros avanços. Agora, com relação ao que vai ser feito, está cheio de intenções. Outro dia eu participei de uma reunião e eu ouvi uma das pessoas que está à frente da ideia de implantação da base, né, que, a meu ver, é uma ideia que precisa ser muito debatida ainda, mas, enfim, que está pensando esses processos, tem tudo.
é que muitas vezes algumas dessas iniciativas elas estão acontecendo por conta própria. Então, grandes redes de escolas ou municípios que estão pensando por conta própria o que elas vão fazer. Se a política em relação à base às vezes é meio indefinida, a política em relação à implantação, o Ministério tem uma responsabilidade de orientar diretrizes, não que as pessoas devam seguir, mas pelo menos nós sabemos o que é que vale. Isso ainda não aconteceu, pelo menos não publicamente, ainda é um plano de intenções, mas tem de tudo. Agora, observa, vai ter espaço para tudo. Na medida que fica um hiato, em que eu não tenho clareza de como será esta implantação nos próximos 2 anos a partir da promulgação, muitos aventureiros podem lançar mão. E isso também é um risco, porque daí as interpretações podem... Isso é uma possibilidade, eu gosto, porque daí um monte de coisas que não foram feitas podem ser feitas, né? Assim como é um risco, porque eu também posso reforçar coisas que não deveriam ser reforçadas, enfim. Isso é um buraco, ainda é uma coisa meio... uma coisa pouco esclarecida, digamos assim. Mas as intenções para a produção, etc. Agora, o Ministério fez uma aposta que é uma coisa que me coloca um ponto de interrogação. Ele fez uma aposta que todo mundo vai usar livro didático. E que o grande implantador da política, os 2 grandes eixos de política de implantação serão provas, e eu acabei de fazer as críticas sobre elas, e serão os materiais didáticos. Por isso essa pressão toda para os livros de 1º ao 5º ano já saírem segundo a BNCC, interrogação, né? Então acho que ainda tem um caminho para fazer. E no caso da pergunta do Diego, tem 2 coisas que eu preciso te falar. Quando eu estava falando quando eu respondi a pergunta da Vânia, eu não avaliei se o processo foi democrático ou não. Bom, eu respondi a ela que críticas aconteceram. Eu contei o processo e disse que nesse processo muitas coisas foram entregues ao Ministério da Educação. Mais democrático, menos democrático, não foi o que eu julguei, né? Acho que uma consulta pública geral e restrita foi uma ousadia muito grande da equipe do Manuel Palacios, na época ainda do Renato Giannini, de abrir uma plataforma e dizer todo mundo que quiser pode vir aqui, pode fazer, teve propaganda para isso. Então, eu acho que houve ousadia. Se o processo foi melhor ou pior, eu nem olhei para isso hoje por causa do tempo. A questão da matemática para grupos específicos é um outro ponto de interrogação. Não tem para os quilombolas, como não tem para os indígenas, como não tem, porque a opção foi fazer uma base nacional para a educação regular primeiro. Segundo o que consta no documento que rege o processo de elaboração, essas discussões virão depois com grupos específicos para fazer as derivações específicas. Então, como eu também não sou do Ministério, eu não consigo te responder por que não chegou no quilombo, por que não chegou, e acho que as discussões deveriam ser maiores, mas elas foram o que elas foram. Porque não foi diferente, precisaria de fato discutir lá com o Renato Giannini, quando ele elaborou isso, e foi uma das coisas que quem entrou seguiu um cronograma que estava elaborado lá, inclusive depois com a anuência do mercadante, né? E sabe de uma coisa? Eu acho que existem muitas matemáticas que podem ser feitas fora da escola. Mas tem uma coisa que não sou eu que inventei, que todo mundo que lê história da matemática sabe. Eu posso fazer etnomatemática, eu posso fazer modelagem, eu posso fazer o recurso que for, mas um problema vai ter. Se eu ler aqueles textos do Paulo Gerdes, em que ele foi estudar a geometria, né, de alguns povos, vocês se lembram que quem leu em profundidade vai lembrar que tem uma coisa que é emblemática. Aquela comunidade tentava secar peixes.
E eles fizeram várias. Qual era o problema deles? Não era só secar. O problema deles era secar uma quantidade grande de peixes simultaneamente. E eles fizeram várias tentativas para isso. Eu lembro direitinho dos desenhos que estão na tese do Paulo Guedes, porque era uma coisa linda que ele foi mostrando, assim, ouvindo da boca daquelas pessoas daquela comunidade, ele registra todas as tentativas que as pessoas fizeram durante muito tempo, até que elas identificaram que a configuração circular era a melhor. Né? Por quê? Porque a circunferência é o lugar geométrico, né, do qual equitistam todos os seus pontos de um único ponto. Então, eles fizeram uma matemática, uma etnomatemática, mas que tinha um problema. O problema é secar peixe. Então, se o problema é mais matemático ou menos matemático, né, eu me lembro de montes de vezes que eu fiz curso com o pessoal da modelagem, e era incrível, porque o modelo vinha porque tinha um problema. Ele podia ser um problema da medicina, ele podia ser mas era um problema. Então, os problemas movem a aprendizagem do jeito e as investigações, sempre. E olha, eu vou dizer para você, eu acho, a gente pode conversar isso uma outra hora por causa do horário. Eu sou capaz de dar aula e saber se os meus alunos aprenderam. O envolvimento deles, eles não aprendem tudo de uma vez, eles não aprendem tudo na minha aula, mas um professor, em qualquer comunidade, que seja incapaz de ver o seu aluno aprender, ele contraria até os próprios princípios do Paulo Freire. E eu, gente, apesar de achar que a gente aprende matemática em muitos lugares, tem uma máxima do Paulo Freire que eu sempre me lembro. Educação se faz em presença de educador e educando, ainda que os espaços sejam múltiplos, mas alguém conduz o processo. E esse alguém tem que ser capaz de saber se o aluno, quem está com ele está aprendendo ou não. Porque